Fala, Shone, tudo bem com você? Meu nome é João Pedro Castelão e eu sou aluno de Medicina e você está agora na expansão de domínio. Essa vai ser a conversa inaugural para eu explicar mais ou menos o que é a expansão de domínio, os objetivos e pelo que você está pagando pelo plano de assinatura e como é que eu posso te ajudar em relação a isso. Mas antes disso, eu gostaria de tirar essa roupa que eu coloco, porque no YouTube e nas outras plataformas, caso você me siga lá, eu gosto de usar o jaleco e o esteto para criar uma identificação visual. Então, na hora que você bater o olho vendo no feed eu passando, você vai se identificar, porque você vai ver que sou eu e tem uma identificação visual um pouco mais tranquila. Só que aqui, com a expansão de domínio, eu gostaria que isso fosse mais uma conversa informal entre dois amigos do que uma pessoa dando aula para outra, ensinando a outra como é que ela deveria fazer determinadas coisas ou não. E como eu sei que isso deveria ser uma conversa mais informal, eu acho que o jaleco e o esteto, nesse caso aqui, atrapalhariam muito mais do que ajuda. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, essa expansão de domínio vai ser meu clube de assinatura para ajudar vocês a conseguirem conquistar seus objetivos. Eu separei alguns tópicos aqui, justamente porque como eu tenho TDAH, a chance de eu me perder numa conversa informal e começar a falar de outros assuntos é gigantesca, só para eu não me perder. Mas o objetivo desses vídeos aqui vai ser uma conversa o mais informal possível, com o mínimo de cortes possíveis, justamente para simular o máximo possível uma conversa entre dois amigos mesmo. Então eu quero que você se sinta bem confortável e bem à vontade, tanto para me questionar aqui nos comentários, para levantar perguntas, para eu conseguir te ajudar da melhor maneira possível a alcançar seus objetivos. Então, para isso daqui vai ser só uma conversa. Desculpa. Então, para isso aqui vai ser só uma conversa entre dois amigos, combinado? Então, para o primeiro tópico, para quem não me conhece, meu nome é João Pedro Castelão e eu sou aluno de Medicina no 8º período na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Um pouquinho da minha história, do meu background. Eu venho de uma família extremamente humilde. Minha mãe tinha que trabalhar 3 horários para sustentar a minha e minha irmã com o equivalente a hoje a R$ 2.400. Ela tinha que sustentar nós três com esse salário. A gente nunca passou por dificuldade no nível de faltar comida dentro de casa, mas a gente passava por algumas privações de tipo, não era em todas as refeições que a gente conseguia comer carne, já cortaram a luz daqui de casa várias vezes, luz, água, por causa de falta de pagamento. Então essas dificuldades assim a gente sempre teve, só que a gente sempre foi muito unido e por causa da minha mãe, a gente nunca deixou de acreditar no nosso potencial e nunca esmoreceu em relação a buscar o que a gente quer para a vida. E é uma das lições que eu gostaria de passar para vocês aqui. Eu falo esse background porque tem muita gente que olha com preconceito, porque eu também tinha esse preconceito antes, então eu sei que ele acontece realmente. De olhar para um estudante de medicina e achar que aquela pessoa é rica ou que ela tá ali porque o pai e a mãe dela têm muito dinheiro, então ela teve acesso às melhores escolas, à melhor educação e ela só tá ali porque os pais dela deram uma condição de vida muito boa para elas. Eu também tinha essa visão até 2014, mais ou menos, quando eu servi na Polícia do Exército, foi quando eu conversei e conheci uma das melhores pessoas que eu já conheci, que era o Tenente Drummond. Ele era chefe da seção de saúde, ele era médico e também vinha de uma família muito humilde. E ele me deu uma das melhores lições de vida que eu poderia ter. Ele falou basicamente o seguinte: João, você vem de uma família humilde e para passar em medicina você precisa de muito estudo e muita bagagem de conhecimento, tanto para passar no vestibular quanto para ser um excelente médico e continuar estudando depois. O que 90% das pessoas tiveram com 10 a 18 anos com uma excelente escola, você vai ter que correr atrás agora. Então talvez você chegue atrasado, mas você vai chegar na linha de chegada junto com eles nessa corrida do mesmo jeito. E talvez, justamente por ter largado muito mais atrás, para compensar essa diferença, você chegue lá mais forte e mais preparado do que a maioria. E isso foi um estalo gigantesco na minha cabeça. Eu não precisava ficar me privando em relação ao que eu gostaria de fazer na minha vida, só por achar que eu não tinha capacidade de fazer isso. E é justamente esse tipo de conceito que eu gostaria de passar para vocês aqui na expansão de domínio. Independente de qual seja o seu objetivo de vida, seja fazer medicina, passar em um concurso público foda de uma área que você goste, ou seja, se tornar um profissional melhor na sua área, que é uma área que você gosta, você gostaria de ser um dos top 5 da sua área, uma das referências na área que você trabalha. Todos os métodos e técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui foram os métodos que eu desenvolvi para conseguir passar no vestibular de medicina.
E isso se aplica para qualquer área do conhecimento. Não é só para vestibulando, não é só para quem está querendo fazer concurso, é para você se tornar uma pessoa melhor e mais produtiva para a vida. E lembrando disso, como eu começo a fazer uma digressão, ainda no tópico de quem sou eu. Basicamente, na hora que eu estava estudando para fazer o vestibular, depois de ter essa conversa com o Tenente Drummond, o que eu fiz? Vocês só desculpa se estiverem vazando um barulho aí, porque os cachorros da minha vizinhança começaram a fazer uma reunião de condomínio. O que eu fiz nessa conversa com o Tenente Drummond? Eu decidi que eu queria fazer medicina. Só que eu sabia que não ia ser do dia para a noite, que eu ia sair do exército e já ir prestar o vestibular para entrar na faculdade de medicina. Eu sabia que ia exigir tempo, dedicação e esforço. Então eu tentei me programar o máximo possível para conseguir passar na faculdade, para passar no vestibular de primeira. Só que eu sabia que se eu tentasse naquele ano, muito provavelmente eu não iria conseguir. Então o que eu fiz? Eu saí da Polícia do Exército em janeiro de 2015 e comecei a trabalhar como adestrador de cachorros, porque dentro das minhas habilidades era o que eu mais gostava de fazer e era o que me remunerava melhor. Vai ter uma aula só sobre isso, sobre como você pode identificar suas habilidades para conseguir trabalhar elas melhor para ter um retorno financeiro, ainda que não seja seu objetivo final. Usando isso como um degrau ou como uma âncora ou como um porto seguro para você conseguir alcançar o seu objetivo final depois, como se fosse um trampolim. Então, identificando esse tipo de atributo que eu tinha, eu comecei a trabalhar com adestramento de cachorro. Então, eu comecei a juntar dinheiro, porque eu também ajudava dentro de casa, obviamente. Então, eu comecei a juntar parte do que eu ganhava para conseguir me estruturar para eu fazer faculdade. Eu sabia que eu ia precisar de um meio de transporte, eu ia precisar de um notebook, ia precisar de algumas coisas. E uma das primeiras coisas que eu fiz com o salário que eu ganhei na polícia, como adestrador, depois que eu saí da Polícia do Exército, foi comprar uma cama minha, que a minha cama tinha quebrado, e depois melhorar a bicicleta que eu usava para trabalhar. Eu trabalhava adestrando cachorros, rodando em todos os bairros onde eu tinha clientes de bicicleta entre um e outro. Isso era extremamente cansativo. E uma das minhas prioridades, obviamente, para aquele ano era comprar um veículo para mim, uma moto que é mais barato. Aí eu consegui juntar dinheiro suficiente para eu trocar minha cama, comprar um notebook e ainda comprar a moto naquele ano. No ano seguinte, eu trabalhei para juntar dinheiro para fazer o cursinho. Eu vi o melhor cursinho que tinha a melhor avaliação daqui da minha região, vi quanto que ficava a anuidade dele, pagando mensalmente quanto que ele dava o ano todo, e juntei o máximo de dinheiro que eu consegui para conseguir pagar a anuidade daquele cursinho. E na hora que eu comecei a fazer o cursinho, eu comecei com uma mentalidade. Eu juntei dinheiro quase 2 anos para fazer um ano de cursinho. E eu só tenho esse ano para fazer. Então, aquele mítica do pessoal que demora 2, 3, 4, 5 anos fazendo cursinho para passar no vestibular de medicina, eu não posso cair dentro dessa estatística. Porque eu só tenho dinheiro para pagar um ano de cursinho. Senão eu vou ter que trabalhar mais 2 anos para fazer outro ano de cursinho para daí eu tentar o vestibular de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar meu sangue, eu vou estudar o máximo que eu conseguir, da melhor maneira que eu conseguir, para que em um ano de cursinho eu consiga passar no vestibular de medicina. E como eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular, ou vou ter que passar numa faculdade particular com bolsa de 100%, que vou ter que tirar uma nota muito boa para isso, ou eu vou ter que passar numa universidade pública. Na minha região, as duas melhores faculdades públicas são a UFMG e a Universidade Federal de Ouro Preto. Só que o meu sonho de passar seria passar com bolsa na Faculdade de Ciências Médicas, que é uma das melhores na região em relação à nota e, na minha opinião, a melhor em questão de didática, infraestrutura, e era a faculdade dos meus sonhos. Então, quando eu fiz o vestibular, quando eu fiz o cursinho, eu fiz com essa mentalidade. Eu tenho que estudar um ano, o máximo que eu conseguir, justamente para eu passar de primeira, porque provavelmente é a minha próxima oportunidade. Se eu não conseguir de primeira, só vai vir dali a 3 anos. Isso é uma lição importante que eu gostaria de passar para vocês. Em momento nenhum eu falei, se eu fracassar eu nunca mais vou tentar. Eu falei assim, a próxima chance pode ser em até 3 anos. Só que eu nunca vou parar de tentar. Mesmo se eu não tivesse passado de primeira, de segunda ou de terceira, eu continuaria batendo a cabeça na porta até a porta ceder, porque eu sou cabeça dura demais e é muito mais fácil para mim a porta ceder do que eu desistir de abrir aquela porta, mesmo que ela esteja trancada muito bem. Então, voltando. Na hora que eu tive essa ideia, na hora que eu entrei no cursinho, eu vi o quão defasado era o meu ensino em relação ao que eu precisava. Eu entrei no cursinho sem saber fazer regra de 3, sem saber fazer teorema de Pitágoras, que eram coisas básicas para o Enem que eu deveria fazer para tirar uma nota boa para ir para a faculdade. Então,
avaliando a prova que eu deveria fazer, eu vi quais habilidades eu precisava mais e selecionei melhor minha distribuição de tempo de estudo em relação às habilidades que eu precisaria trabalhar melhor e quais eram cobradas melhor no vestibular que eu estava tentando passar. E para minha não surpresa, mas eu tinha relativa confiança de que eu ia conseguir passar de primeira, em apenas um ano de cursinho eu consegui nota o suficiente para ser aprovado em 6 faculdades particulares com bolsa de 100% e nas 2 federais, que foram as 2 daqui de Minas que eu testei a minha nota. Inclusive a faculdade que era meu sonho de consumo, que é a faculdade que eu estudo hoje em dia, que é Ciências Médicas de Minas Gerais. Consegui bolsa de 100% lá e também tinha conseguido nota para passar na Universidade Federal de Ouro Preto. E as técnicas que eu usei, tanto naquele ano quanto desde então, para conseguir estudar e conciliar minha dieta, exercício, rotina, etc., cuidar de casa. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, eu moro sozinho, eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo que eu faço faculdade de medicina e tenho que conciliar tudo isso com dieta, exercício, faculdade, atendimento, trabalho, casa. Então tenho que arrumar casa, fazer comida, fazer minhas marmitas. Então eu acho que essas habilidades que eu desenvolvi nesse tempo, por necessidade e por pressão, ajudariam demais vários de vocês, porque às vezes vocês estão meio perdidos. E eu gosto muito de uma frase que fala que a pessoa burra ela não aprende com os próprios erros, a pessoa mediana aprende com os próprios erros, mas as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então eu tô aqui para expor os erros que eu tive nesse caminho, os erros e os acertos, para que você consiga aprender e encurtar o seu caminho. Em vez de você demorar 2, 3, 4 anos para conseguir chegar nos seus objetivos, descobrindo por si só qual a melhor maneira de alcançá-los, eu tô aqui para dividir as minhas experiências e as minhas dicas de vida com vocês, para vocês tirarem proveito disso, para conseguirem encurtar o caminho de vocês até conquistar o objetivo que vocês querem, seja vestibular ou passar num concurso, se tornar um profissional melhor, e é basicamente para isso que eu tô aqui. E é por isso que eu criei esse clube de assinatura chamado Expansão de Domínio. Para quem já viu Jujutsu Kaisen, expansão de domínio é um conceito onde a pessoa gasta muita energia para conseguir deixar um ambiente completamente sob o domínio dela e que ela vai ter um acerto garantido de um golpe dentro daquele domínio. Basicamente, eu quero te mostrar como é que você consegue modular o seu ambiente similar a uma expansão de domínio para ter um acerto garantido em qualquer coisa que você tente. Então você vai conseguir modular o seu ambiente gastando muita energia, obviamente eu não vou te falar nem um pouquinho em nenhuma hora que isso não vai ser difícil, que isso vai ser moleza, que você vai tirar de letra. Algumas horas, se você estiver fazendo do jeito certo, provavelmente você vai querer desistir, se perguntar se vale a pena mesmo ou não, mas minha dica, toda vez que você se perguntar isso é porque o processo tá dando certo e que isso vale a pena, porque um outro anime que eu gosto pra caramba, Fullmetal Alchemist. Eles mostram pra gente que para você obter uma coisa, você tem que sacrificar outra de valor equivalente. Então, se você quer passar num vestibular muito concorrido, você vai ter que sacrificar seu conforto e sair com os amigos, barzinho, etc, para conseguir estudar para passar naquele vestibular. Então, em momento nenhum eu vou falar com você que a jornada vai ser fácil, que você vai tirar de letra, que você vai conseguir fazer sem ter muito estresse, mas eu tô aqui para tentar diminuir o máximo possível esse estresse e para tentar te ajudar nessa caminhada. Eu espero que eu consiga fazer isso. Tem uma frase do Jim Rohn que eu adoro, que é: você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Então, se você passa tempo com muitos amigos que gostam de farrear, que gostam de barzinho, que gostam de beber, que não gostam de estudar e que premiam muito mais o tipo de atitude que você tem num barzinho quando você tá bêbado do que quando você tá em casa sentado, parado e estudando, a chance maior é que você seja mais parecido com esses amigos do que com um outro amigo seu que gosta de ficar em casa estudando e sentado, se você passa mais tempo com a galera do barzinho. E um dos meus intentos com a expansão de domínio é justamente ser esse amigo para vocês que vai te puxar pelo braço e falar assim: não, agora tá na hora de estudar, vem aqui. Não, você tem que concentrar no seu objetivo. Não sai pro barzinho agora. Não é que você não pode sair pro barzinho, é que esse por enquanto não é o momento de você farrear e ir pro barzinho. Vai ter um momento? Claro que vai ter. Só que proporção é muito importante e você ter seus objetivos em mente também é muito importante. Então eu quero ser esse amigo, modéstia à parte, para vocês, que você passe bastante tempo e
e que o meu comportamento consiga influenciar o comportamento de você para tentar extrair o melhor de você. Não vou falar, obviamente, que eu sou perfeito, eu falho em várias coisas, mas eu tento, da minha maneira, te ajudar a melhorar. E sempre que você precisar de qualquer ajuda, basta colocar aqui nos comentários, nessa própria plataforma da expansão de domínio, que eu vou fazer o possível e o impossível para tentar te responder da melhor maneira possível, quem sabe até criando um vídeo novo, um módulo novo, justamente para tentar te guiar e te ajudar naquele tipo de dificuldade que você está tendo. Na plataforma aqui desse clube de assinatura que a gente criou, eu dividi em 3 macromódulos. Então seria corpo, mente e espírito. O corpo é você saber cuidar do seu corpo e da sua saúde física. A mente, obviamente, da sua saúde mental e do seu desenvolvimento intelectual. E do espírito, do seu propósito e da sua motivação. Eu gosto bastante da etimologia da palavra espírito, que ela vem do grego ou do latim, salvo engano, que significa espíritus, que quer dizer vento, que é bem similar à alma, que quer dizer ânima, que é a força que anima o seu corpo, ou o sopro de vida que anima o seu corpo. Então, dentro dessa ideia de espírito, você tem um vento que te guia, que é o vento que motiva e que te dá energia para continuar vivendo, que eu acho que não seria o melhor gasto possível desse vento e dessa energia, gastar ela no barzinho. Se você conseguir direcionar esse vento e potencializar ele para guiar o navio da sua vida na direção do porto que você quer, você consegue chegar no seu objetivo de uma maneira muito melhor e muito mais rápida, sem ficar dependendo ou rezando por um vento divino que vai te levar na direção certa. Se você conseguir controlar e direcionar o seu próprio vento, você vai se tornar senhor do seu navio e vai conseguir direcionar ele para o sentido que você quer, sem esperar a intervenção divina e principalmente sem ficar culpando outras pessoas ou fatores externos a você por você não ter conseguido sucesso na coisa que era o seu objetivo. Eu tô aqui para te passar a noção de você é responsável pela sua vida. Tudo da sua vida está sob seu controle? Não. Só que você tem que controlar e agir de acordo com o que está. Você pode controlar se você vai ficar doente ou não? Muito provavelmente não. Só que se você tiver hábitos de vida saudáveis, não fumar, não beber em excesso e tentar controlar o máximo possível para ter uma dieta equilibrada e saudável, na hora que uma fatalidade, por exemplo, uma gripe ou uma doença te acometer, você vai conseguir enfrentar aquela fatalidade de uma maneira muito melhor do que quem está se alimentando mal, quem está deixando de se alimentar ou se alimentando muito, ou bebendo pra caramba ou fumando pra caramba. Então essa pessoa, apesar de passar pela mesma dificuldade, pela mesma situação difícil, ela vai ter mais dificuldade do que você, porque ela se preparou menos para essa dificuldade. E é esse tipo de preparo que eu tô aqui para tentar ajudar vocês a ter. Eu, de novo, nem de longe eu sou perfeito, mas eu gostaria de, o máximo possível, na medida do possível, ajudar vocês a conseguirem esse intento. Então, só para ver se eu não esqueci nenhum tópico, eu acho que por enquanto é isso. Falando, desculpa, tá vendo? O TDAH, nessas horas eu confundo um pouco. Os 3 tópicos, corpo, mente e espírito. Eu falei do espírito, que é o vento que vai guiar a sua vida. A mente, o desenvolvimento intelectual. E o corpo, tem muita gente que acha que isso é supérfluo, mas nem de longe é. Por quê? O corpo que eu tô falando, não é pra você ter um corpo saradão, bonito, tá? Isso é legal? Isso é legal. Só que o corpo que eu falo aqui é num sentido biológico e orgânico também. Por quê? Vou dar um exemplo de como é que não cuidar do seu corpo pode prejudicar a sua rotina de estudo, por exemplo. Na hora que você não cuida do seu corpo o suficiente, você não faz atividade física e você tem uma má alimentação, você acumula mais gordura visceral. Essa gordura visceral, ela forma uma estrutura que chama Crow-like Structures, que é uma estrutura semelhante a uma coroa que libera dumps, que é padrão molecular associado a dano. E esses dumps, eles causam a migração de macrófagos para o meio da sua gordura visceral e esses macrófagos liberam citocinas pró-inflamatórias, entre elas interleucina 6 e TNF-alfa. E essas duas citocinas pró-inflamatórias, elas ativam 2 genes hipotalâmicos que ficam, o seu hipotálamo fica lá no seu cérebro. Eles ativam 2 genes hipotalâmicos, que é o NF-kappa-beta e o JN terminal quinase, que fazem com que, resumindo bastante, apesar dessa parte ter sido mais complicada, fazem você ter uma maior resistência à periférica ação da insulina e leptina. Então, o que isso faz? Na hora que você se alimenta mal e faz pouca atividade física, você fica com um sistema mais inflamado do que você deveria. E esse sistema mais inflamado,
Ele diminui sua percepção de saciedade e predispõe você a acumular mais gordura do que uma pessoa que não está com essa inflamação. E essa inflamação ainda dificulta bastante a corticalização da informação que você está estudando. Então, na hora que você estuda, você acabou de reter aquela informação e para você gravar ela permanentemente, aquela informação tem que ser corticalizada. Nessa corticalização, você tem vários mediadores químicos e hormonais que atuam no meio. Só que esses sinalizadores pró-inflamatórios dificultam essa sinalização da corticalização da informação. Então, você não cuidar do seu corpo, não fazer atividade física regularmente e você não se alimentar da maneira adequada, faz com que 2, 3, 4 horas de estudo que você teve, você só consiga aproveitar meia hora ou só se lembrar de meia hora. Então, cuidar do corpo não é nem de longe supérfluo e é extremamente necessário. Eu sei que muito provavelmente você não entendeu metade do que eu falei em relação a essa inflamação. E é um dos objetivos aqui com a expansão de domínio. Eu quero passar esse tipo de conhecimento para vocês. No começo vai ser complicado, só que à medida que eu for falando e martelando esses tópicos na cabeça de vocês, com o tempo vocês vão assimilando. Eu não vou tratar vocês como se vocês fossem idiotas, como se vocês não tivessem capacidade de entender isso. Eu vou falar o termo complicado e depois eu vou explicar o que aquele termo complicado significa. E vou fazer isso 1000 vezes se for necessário, caso vocês não entendam. Mas eu tenho plena consciência e confio bastante que vocês vão conseguir entender no final pelo menos no final desse ano, todos esses termos complicados que eu falo, ou pelo menos a maioria deles. Então você vai ver, o seu progresso no final do ano vai estar infinitamente maior. Porque no começo do ano, justamente por essa primeira aula, eu quis causar esse impacto. Por quê? Nessa primeira frase que eu falei das citocinas pró-inflamatórias, migração de macrófagos, etc., eu aposto que você não entendeu muita coisa. Só que no final do ano, à medida que as nossas conversas forem passando, você vai se acostumando com esses termos e no final do ano eu vou propor que vocês vejam essa primeira aula de novo e veem o quanto de informação e o quanto de raciocínio vocês não melhoraram e entenderam melhor raciocínios complexos em comparação com quando vocês entraram aqui. Esse é um dos meus objetivos, eu vou tentar tratar vocês da melhor maneira que eu conseguir e isso não passa nem de longe, segundo as minhas crenças, em tratar vocês como não capazes. Eu vou tratar vocês sempre como capazes. Vou estar aqui como um irmão mais velho ou como um tio, dependendo da idade de vocês, para tentar ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, é só colocar aqui nos comentários que dependendo ele vira vídeo aqui na plataforma para ajudar vocês especificamente e dependendo se for uma coisa mais simples eu respondo direto no comentário. A gente vai abrir um grupo no WhatsApp, provavelmente 2 grupos no WhatsApp. Um deles para vocês conversarem entre vocês, para criarem uma comunidade, para a gente ter aquele engajamento de que eu falei, que você é a média das 5 pessoas com que você mais passa tempo. E o outro grupo vai ser para eu interagir com vocês. Então nesse outro grupo, muito provavelmente só eu e o meu sócio, o Vitor, vamos conseguir mandar mensagens para vocês no grupo e uma vez por semana, provavelmente sábado de manhã, eu vou abrir o grupo para que vocês consigam conversar diretamente comigo e uma live por semana que eu vou fazer aqui na expansão de domínio, para que vocês consigam conversar diretamente comigo e falar o que vocês estão sentindo de dificuldade, o objetivo de vocês, e eu tentar ajudar vocês da melhor maneira que eu conseguir. Bom, essa é a aula inicial. Eu não quero que as aulas tenham um padrão definido de tempo. A gente pode ter uma conversa de 5 minutos, a gente pode ter uma conversa de 50 minutos, desde que isso seja produtivo. E o meu objetivo é que justamente isso seja uma conversa, porque, por exemplo, eu estou conversando com vocês agora, eu até agora não senti que passaram 24 minutos até agora dessa conversa. E é justamente esse o objetivo da expansão de domínio. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira que eu conseguir, passando todas as técnicas que eu desenvolvi para estudar melhor, para comer melhor, essas táticas biológicas e fisiológicas para tentar potencializar a sua retenção de informação e para tentar acabar com procrastinação e etc, essas coisas assim. Eu espero que vocês gostem da plataforma, o feedback de vocês é extremamente importante, então qualquer coisa que vocês vejam de errado, que eu possa melhorar, ou que eu possa incrementar aqui, a ajuda de vocês vai ser maravilhosa, principalmente nesse início. Eu agradeço demais esse voto de confiança e eu espero de verdade que até o final do ano você veja uma melhora significativa pela conversa que a gente está tendo aqui e vai ter semanalmente até o final do ano. Foi uma coisa que eu também esqueci de dizer. A gente vai ter vídeos semanais, toda semana eu vou tentar postar um vídeo aqui. À medida que a gente for crescendo, eu vou tentar trazer outros profissionais de outras áreas para conversarem com vocês, porque, por exemplo, eu tenho
experiência em relação à medicina. Então, para quem quiser fazer medicina, eu vou conseguir ajudar relativamente bem. Só que algumas pessoas vão querer passar numa prova da polícia militar, por exemplo, do bombeiro, tentar passar num concurso para juiz, por exemplo. Então, vou tentar trazer profissionais de outras áreas para dar aula e conversar com vocês aqui, justamente para conseguir direcionar vocês melhor e conseguir te dar uma noção de como é o dia a dia e a trajetória profissional dessas determinadas profissões. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa primeira aula, dessa primeira conversa que a gente vai ter. Foi só a primeira de várias e muito obrigado por ter assinado o plano de assinatura. Beijo para vocês e nos vemos na próxima.